Amado Deus que está nos céus, nós te agradecemos por ter nos guiado em segurança por mais uma semana. Vemos o que tem acontecido ao redor do mundo e neste país e é profundamente perturbador e só pedimos que o Senhor nos cerque neste sábado com o seu cuidado protetor e nos guie com sua verdade. Podemos ser varridos em tantas teorias de conspiração, poderíamos estar seguindo qualquer caminho de informação errada, mas o Senhor esteve nos suprindo com o maná do céu. Nós bebemos da chuva e, Senhor, queremos continuar fazendo isso. Ao olharmos para outros aspectos da contrafação que oferecem informações diferentes para as pessoas, nos ajude a aprender deles para podermos aplicar em outras áreas. E assim, pedimos pelo Teu Espírito Santo, nos ajude a pôr em prática as ferramentas que foram providas e chegar a um entendimento maior dos eventos externos e de como eles nos afetam. Assim, nos entregamos nos Teus cuidados. Obrigada. Em nome de Jesus, amém. Na semana passada, começamos a fazer uma revisão básica sobre a contrafação. E se nos diz em Isaías 14, Lúcifer diz, eu serei como o Altíssimo. Eu serei como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ao falsificar as três pessoas da Trindade, o trio celeste verdadeiro, o Deus triuno, ele criou a besta, o dragão e o falso profeta. Todos eles representam contrafações do governo celestial. E assim nós reconhecemos que a besta é a contrafação, há também outras contrafações, e assim estivemos nos focando no dragão. E as contrafações... Sim, as contrafações que podemos encontrar sob o guarda-chuva do poder do dragão. Vimos que todas são bestas, mas uma delas é a besta. São todas contrafações, uma delas é a contrafação, e estamos somente vendo uma contrafação. A contrafação que estivemos vendo é um ramo particular do movimento do altruísmo eficaz, chamado longoprazismo. O longoprazismo, de fato, nasceu no altruísmo eficaz e se desenvolveu, nasceu do EA. E se vocês puderem lembrar, vocês conseguem lembrar de algo sobre o EA e o longoprazismo que estaria particularmente falsificando aquilo que acreditamos? E sei que já são semanas, um período curto e também um período longo, dependendo do ponto de vista. Mas, Catherine, o que das contrafações chamou a sua atenção? Que característica? Vou dizer uma. Sobre dar 10% das suas entradas, foi algo que me chamou a atenção como uma contrafação. Sim, foi algo bastante óbvio que se destacou. É tipo, como podemos fazer todo mundo doar? 10% é uma boa ideia. Então, sim, eles se chamam, não chamam de dízimo. E, Catherine, conectado com esses 10%, o que eles faziam para assegurar que pagariam os 10%? Estou pensando o que faziam para... De onde vem os nossos 10%? Onde aprendemos sobre isso? Aprendemos da Bíblia. É isso que você está falando? Sim, mas estamos nos preparando para o batismo e estamos aprendendo todas essas coisas básicas, os votos. Então, eles não têm votos. O que eles têm? Lembra o nome? Sim, eles têm uma lista de alguns princípios ou algo que não consigo lembrar. Desculpa. Sim, eles chamam de compromisso. Assim, eles têm um compromisso para esses 10% e nós prometemos nossos 10%. Então, sim, obrigada, Catherine. Algo mais que se destaca?
Sobre que o longo prazo estaria preocupado? Ray? Was it Seria que they're estão concerned about preocupados com existential crises crisis that existenciais might que happen in the possam future, so they're acontecer no really futuro, focused on então saving as estão muito many people focados as em salvar o possible, máximo de pessoas um, regardless possível, of how independente far de quão distant that is distante from estejam us, de like nós em in tempo. time. Isso está certo. E como vão salvá-los? Porque como poderiam perdê-los? Como poderiam perder todas essas pessoas que vão, todos esses trilhões de pessoas que vão estar existindo em 1 bilhão de anos? Como poderiam perdê-los? It was sort of Era like algo do preparing tipo uma against preparação some contra sort of algumas crises existential existenciais, crisis, seja por whether it be inteligência like artificial, artificial era isso? intelligence. Was it that? Então, isso é o que eles estão falsificando. Was it like our prophetic Seria mindset nosso of modelo de trying pensar to save as many profético que people as tentar possible salvar o maior número de through the pessoas message? possível através da mensagem? Então, esse risco catastrófico poderia ser um risco existencial. O que ele significa para o mundo? Como afetaria o mundo? It Já wouldn't não be seria mais habitable for habitável para humans seres anymore. humanos? E em que nós cremos? That Que climate a change is mudança making the climática world está fazendo com que o mundo uninhabitable for seja humans? inabitável para os humanos? Not Isso é quite. parte de nós sermos adventistas do sétimo dia? Não para o Not the grande mainstream adventismo, Adventists, but mas we todos nós understand that that's acreditamos in nas the duas true stream. correntes. Ok, Catherine? Seria como que todos temos nosso cenário do fim do mundo e eles têm esse cenário de fim do mundo apocalíptico também. É bem similar. Sim. Então eles estão assustados com o apocalipse e nós sabemos que vai haver um apocalipse. Então, sabemos que há um risco existencial para esta terra. Catastrófico. Então você estava no caminho certo, Ray, só não chegou ao ponto. Mas você tá ok com isso agora, Ray? Yeah, I was getting stuck in the Sim, weeds, só the fiquei little meio preso details, nesses pequenos detalhes, overthinking it. sobrepensando. Temos que pensar com aquele outro ponto de vista. Ao compararmos o falso com o verdadeiro, temos que pensar de outro ponto de vista. Temos que nos colocar como adventistas e pensar quanto somos parecidos com eles. Eles estão preocupados com o apocalipse. Não diríamos que estamos preocupados com isso, mas reconhecemos que vai haver um. Estou segura que tem adventistas que se preocupam com isso. Josephine. Eu ia dizer algo parecido com o que a Catherine disse. Disse que acho que ela deixa bastante bem estabelecido. Ok, sem problema. Tenho que apagar. Acho que vamos apagar esse de cima. Nós temos, então, esse se esconder. Temos um apocalipse. Alguém pensou em algo mais? Por que eles dizimam? Escreve contrafação no quadro. Por que eles são altruístas eficazes? O que isso significa? Igual a dízimo. Catherine? Apocalipse. Estava sem som. Acho que isso nos dá uma sensação de moralidade, de que estão trabalhando para o bem maior, que podem ter moralidade, embora não creiam em Deus, e que isso os dá um certo sentido de, não sei, de que estão fazendo algo moral pelos outros.
Não lembro mais o que dizer. Então eles querem dar. Como eles querem dar? Eles dão baseados em... Eles gostam de cálculos matemáticos, entender como podem ajudar o maior número de pessoas. E eles não veem a emoção. Não é para ser baseado em emoção. Acho que você nos ensinou isso. Então, sim, eles não vão permitir seus sentimentos pessoais atrapalharam. Então, sou bastante altruísta, mesmo se for alguém por quem você se importa muito, eles deixarão de lado essa emoção e serem altruístas. E é um tipo de falso altruísmo, de certa forma. Sim, então quando você pensa na organização chamada 80 mil horas, o que eles... As pessoas querem dar, as pessoas querem ajudar. Então, eles dizem, não se juntem a ONGs, não vão trabalhar para a ajuda internacional. Como estão fazendo? Como estão fazendo eles serem mais efetivos em sua ajuda? Você tem que ganhar o máximo que puder, ter um bom emprego de alto nível, ter uma entrada imensa para doar o máximo possível. Sim, este movimento não quer que você vá para Wall Street, que você tenha um emprego de alto nível, mas sim diz, tem um trabalho. Se eu ganhasse $1 pela quantidade de pessoas que me dizem, eu acho que vou trabalhar por tempo integral. E tipo, integral o quê? Tem um emprego, quer ajudar? Temos que pagar o Zoom, sabe? Temos trabalhadores bíblicos para apoiar, etc. Então, para ser mais eficaz nesse movimento, não é para todo mundo desistir de seus trabalhos e do tempo integral, seja lá o que isso significa, é sobre entrar em seu local de trabalho, criar uma esfera de influência, ser produtivo, permitir que o seu altruísmo seja eficaz, e o mais eficaz que... E é mais eficaz, porque assim, pode participar nos Zooms, os AE tem todos os tipos de reuniões, blogs. Então é assim como querem que sejam efetivos, passando para frente através do contato pessoal, mas não que todos deixem seus empregos para ir trabalhar em uma ONG. Podemos ver aí a analogia, Ray? Sim, eu ia dizer algo parecido com o que a Catherine disse, de que eles não doam baseados na emoção, que eles fazem contas para serem mais eficazes. Eles dizem que não, mas vimos que eles sentem, que eles sim sentem emoção, eles se sentem bem ao doar. Isso é um tipo de emoção egoísta que terminam sentindo em oposição a estar no movimento, porque nós dizimamos por razões altruístas. E há um excesso de tarefas também, então, sabe, está tudo bem ter um sentimento bom por doar. Está tudo bem querer ser eficaz. Assim, nós também tentamos fazer com que as pessoas sejam eficazes em seu apoio ao movimento, e isso envolve mais que dinheiro, o que significa que tem que participar, etc. Não quero dizer que seja errado para eles se sentirem bem sobre suas doações. O problema é quando suas doações estão baseadas puramente em matemáticas. Temos que pesar essas duas coisas. Josephine. Não, você estava com a mão levantada 2 vezes. Okay. Então, doação eficaz? Being effective
ser eficaz, fazer o que o movimento tem, com que o movimento tenha os melhores resultados. E tem outra coisa que discutimos na última semana, Brandon. Perdi muito da transmissão da semana passada, mas acabou atilhando algo em minha mente. Negligenciar o sofrimento presente para focar nos futuros não nascidos ainda. Você pode ter esse sentimento agradável por achar que está contribuindo para uma necessidade maior, e assim você não se sente culpado. Não tem que se preocupar pelas 15.000 crianças que estão morrendo diariamente por negligência, porque você está fazendo um bem maior ao contribuir para os trilhões no futuro. Então, desculpe, Brandon. Não, desculpe, não queria te interromper. Bom, é uma maneira de sentir que você está fazendo algo bom para as pessoas ricas e privilegiadas sentirem que podem manter e usufruir de seu capitalismo e ainda assim sentir que estão fazendo algo para um monte de pessoas, ignorando o sofrimento ao seu redor. Sim, obrigada, Brandon. Você tem mais alguma coisa a dizer, Brandon? Não? Obrigada. Josephine, não sei se você desligou seu microfone, mas você está com a mão levantada. Ok, vamos continuar? Tem mais algumas coisas? Nós falamos de pós-humanismo. Alguém lembra o que aprendemos sobre pós-humanismo na semana passada? Um cara chamado Nick Bostrom. Muitas dessas pessoas são pós-humanistas. O que era pós-humanismo? Catherine? É quando... Ai, devo ter esquecido. É quando ele pensa que já estamos evoluindo, tipo que somos pós-humanos já, ou próximo disso, no caminho? Ok, é onde ainda vamos chegar. Nós ainda estamos evoluindo. Ok. Nós vamos em algum momento chegar, por causa da tecnologia, por causa, talvez, de colocar nossos cérebros em computadores, criogenia, tecnologias que aumentam exponencialmente, fazendo com que aprendamos mais sobre como vencer a morte, etc. Estamos evoluindo para nos tornarmos pós-humanos. Então podemos passar por esse tempo de bilhões de anos vivendo em um tipo de utopia, onde todos os problemas deste mundo presente seriam resolvidos por causa da tecnologia e estaremos no caminho de sermos pós-humanos. Isso faz lembrar alguma coisa que nós adventistas acreditamos, Catherine? Ah, não sei, devia estar deixando outra pessoa falar. Você não queria levar o amor por todas as partes? Bom, você era a única com a mão levantada. Ok, vou continuar. Acreditamos que vamos ter corpos melhores, nós vamos ressuscitar, seremos como pós-humanos, eu acho. Se você quiser usar a mesma terminologia. Isso que temos vai dar lugar à imortalidade, essa corrupção vai dar lugar em corrupção, não haverá mais pecado, será um mundo pós-humano. As similaridades aí, não podemos condená-los por se esforçarem para serem pós-humanos, porque é o que fazemos, eles só estão fazendo isso de um jeito diferente. Tem mais uma coisa que não chegamos a falar muito na semana passada, mas que está lá. Quando olhamos para a influência de Peter Singer, especialmente em 1975, e seus artigos sobre liberação animal, que iniciou o movimento de liberação animal,
seus pensamentos sobre especismo, tem outra coisa que o movimento de altruísmo eficaz tem em comum conosco, por causa dessa crença que foi levada adiante e que evoluiu a altruísmo eficaz. Alguém tem algum pensamento em que são muito fortes? O que eles promovem como resultado? Ray. Seria uma dieta baseada em plantas, porque eles disseram que somos iguais aos animais? Sabe, se formos sugerir que todas as raças são iguais, estaremos implicando que os animais são iguais também. Sim, não comam animais. Veganos estritos. Obrigada. Tem algumas coisas que podemos agregar à lista, onde podemos ver similaridades entre seu movimento e o nosso, em que estão trabalhando e como estão fazendo isso. O longo prazismo nasce a partir do movimento AE, e se o altruísmo efetivo fosse somente uma religião para machos brancos privilegiados, filósofos e acadêmicos que queriam se sentir bem, como se estivessem contribuindo à sociedade, então isso seria ok. Eles só estavam querendo quantificar quanto doam a caridade, mas o longo prazismo está dizendo que a prioridade número 1 de ser eficaz é se concentrar em melhorar a situação que vai deter qualquer risco existencial. Então, o financiamento de dinheiro vai para, acho que foi que o Brandon trouxe isso à tona, inteligência artificial desonesta de sair do controle e governar o mundo e matar a todos os humanos. Então, esse é um principal problema que tem. Assim, a principal crença que tem está orientada a criar e controlar a inteligência artificial, pois ao criá-la, senão nunca poderíamos melhorar o mundo em tempo de 1 bilhão de anos. Então precisamos disso, mas também precisamos ser capazes de controlá-la. Chamam de alinhamento. Alinhar a inteligência artificial, alinhá-la com os nossos valores. Mas logo você tem o problema de quais valores você vai querer alinhar. Então, se fossem somente as reflexões acadêmicas de pessoas ricas, estaria ok. Mas temos uma situação em que essas filosofias estão sendo financiadas e promovidas por pessoas muito, muito ricas e influentes. O movimento altruísta eficaz está avaliado em 46 bilhões de dólares no momento. Digamos assim, estavam mantidos por 46 bilhões de dólares por um tempo, mas devo tirar um pouco neste momento por causa do colapso da FTX, a agência de criptomoedas, de que provavelmente todos vocês estão bem cientes. É difícil se esconder disso, mas está basicamente apoiado por muito dinheiro e na maior parte do tempo estão preocupados em como gastá-lo, porque tem que gastá-lo de maneira eficaz. Então, um monte de trabalho administrativo, reflexões e discussões sobre onde melhor investi-lo. Mas é muito, muito dinheiro e muita, muita influência. Então, quando falamos de Toby Ord, especialmente, estou falando muito sobre reuniões das Nações Unidas. Eles têm certa influência dentro das Nações Unidas. Escreveu artigos para eles, esteve em comitês. Eles pressionam governos. É um movimento um tanto quanto influente. Assim, o que fizemos foi olhar para 3 personagens. Bem, começamos com Peter Singer, a filosofia original do utilitarismo. E depois falamos de Toby Ord, William MacAskill e Nick Bostrom. E essas 3 pessoas, grandemente influentes, escreveram 3 livros. Bostrom, em 2014, escreveu o livro Superinteligência,
caminhos, perigos, estratégias. Ele argumenta que os cérebros de máquinas ultrapassam os cérebros humanos em inteligência geral. Logo, essa nova superinteligência substitui os humanos como a forma de vida dominante na Terra. Este é o temor. Que cérebros de máquinas ultrapassarão os cérebros humanos e se tornarão a forma dominante de vida. Logo, Tobiot, em 2021, todos esses homens foram influenciados por Peter Singer, porque ele foi influenciado por Peter Singer e Bostrom e escreveu o livro The Precipice, em tradução livre, O Precipício, Risco Existencial e o Futuro da Humanidade. Ele explora a ciência por trás dos riscos que enfrentamos. Os coloca num contexto da maior história da humanidade, mostrando como findar esses riscos está entre os assuntos morais mais urgentes do nosso tempo. Agora, quando escrevem isso em seus livros, estão sendo um pouco não verdadeiros, porque em seus artigos, seus blogs, seus sites, eles dizem que é o assunto mais urgente do nosso tempo. Mas quando escrevem esses livros, e nas capas eles dizem que se trata de um dos mais urgentes. Mesmo quando fazem suas turnês literárias, mas não é isso que você vai achar nos seus artigos acadêmicos, e dizem por trás das cenas é que é o assunto mais urgente quanto a tempo. Logo em 2022, William McCaskill escreveu What We Owe the Future, em tradução livre, O que devemos ao futuro. Ele argumentou a favor do longo prazismo com a ideia de positivamente influenciar nosso futuro distante é uma prioridade moral chave do nosso tempo. Dessa perspectiva, não é suficiente reverter a mudança climática ou evitar a próxima pandemia. Devemos nos assegurar que a civilização se recuperaria se colapsasse, daria fim ao progresso moral e se prepararia para um planeta em que os seres mais inteligentes são digitais, não humanos. Para que devemos nos preparar? Estamos a caminho de que os seres mais inteligentes sejam digitais e não humanos. Agora vamos falar do best-seller do New York Times. Elon Musk vem e diz, todo mundo vai ler isso, e disse o mesmo deste livro daqui, What We Owe the Future. Essa filosofia é a que mais se alinha com a minha. Grandes escritos, enormes tours de palestras, artigos do New York Times, do Washington Post, da Vox, e devo acrescentar, para aqueles que temos sido fãs da Vox, a Vox começou em 2014 por 3 altruístas efetivos. E quando falamos de filtrar a esquerda, temos que filtrar a Vox. Tem parte de seu exército de mídia que é somente designado para altruísmo eficaz. E é fácil. Não sei se tenho o aplicativo. Vou trazer na próxima semana. É fácil ver uma vez que você conhece a logo. Quando você vê essa logo, você sabe, opa, esse é um artigo de altruísmo eficaz. Então, tem muitas coisas boas, mas você tem que filtrar. São muito pró-altruísmo eficaz. Está o Ezra Klein e outros 2 estão muito envolvidos com o AE ou promovendo a comunidade. Ok. Então, o longo prazismo é uma religião. O inimigo não é o diabo e demônios, é a inteligência artificial vigarista. Ele provê a eles um sentido de vida e a promessa de vida eterna potencial. E é isso que queremos. Queremos significado, queremos propósito de existir e também queremos esse potencial de vida eterna. Tem um apelo imediato para indivíduos mais ricos que querem pensar em si mesmos como boas pessoas, mas que na verdade não são movidos pelo fato de que há algo como 15.000 pessoas morrendo de doenças relacionadas à fome todos os dias. Então não se importem com os pobres que estão à nossa volta. Vamos nos sentir bem com o bem maior.
O que queremos ver essa noite é a inteligência artificial, porque é onde todo o seu dinheiro, influência, riqueza, talento e recursos têm se destinado à inteligência artificial. Particularmente, há duas empresas que queremos ver, mas que só vamos mencionar. A primeira é a DeepMind. Na verdade, vou escrever aqui embaixo. DeepMind foi comprada pelo Google em 2014. DeepMind é uma subsidiária britânica de inteligência artificial da Alphabet Inc. Alphabet é a mãe do Google. Tem sua base em Londres, centros de pesquisa no Canadá, França e Estados Unidos. E a outra que queremos considerar é a OpenAI. OpenAI veio um pouco depois. Vou escrever aqui. Acho que foi em 2015. OpenAI. A OpenAI foi fundada por Elon Musk e Sam Altman. Musk já não faz parte, mas ainda a financia. Então, o que você tinha aqui era um grupo de homens ricos, cada um colocando $1 bilhão. E a Microsoft aportando outro $1 bilhão. Então, você tinha indivíduos e você tinha a Microsoft aportando $1 bilhão e eles criaram a OpenAI. Se vocês estão familiarizados com o DALL-E2 e o Chat-3, de que se tem falado nas notícias recentemente, tudo isso é trabalho de inteligência artificial. É o ChatGPT, né? GPT. A empresa considerada um concorrente da DeepMind conduz pesquisas no campo da inteligência artificial com o objetivo declarado de promover e desenvolver inteligência artificial amigável de forma que beneficie a humanidade como um todo. Podemos conferir sobre. Com inteligência artificial, nós falamos mais cedo sobre isso quando falamos da diferença entre AI e AGI. Para o propósito que vamos estar fazendo, vamos dizer AI, mas entendemos que a inteligência artificial, e temos tido por perto por certo tempo, está nos nossos telefones, nos mercados, nos bancos online. A inteligência artificial está conosco em muitas áreas. A inteligência artificial geral é onde querem levar a AI a um nível humano de pensar e compreender. Ainda não chegaram lá. Então, esta noite vamos dizer AI, mas existe uma diferença entre AI e AGI, que é a geral. E essa diferença evoluiu ao longo do tempo, porque em alguns momentos eles pensaram, nós poderíamos fazer uma máquina para fazer isso. Seria igual a um cérebro humano e faziam uma máquina executar a coisa e percebiam que mesmo assim não era igual a um cérebro humano. Então continuamos querendo melhorar a inteligência artificial, mas não chegam perto da capacidade humana ainda, mas eles acham que chegaram. Esse é o problema. É disso que queremos falar essa noite. Só vamos chamar de AI. Quando Bostrom escreveu o seu livro de 2014, ele estava prevendo singularidade para 2029. Singularidade é um hipotético ponto no futuro em que o crescimento tecnológico se torna incontrolável e irreversível, resultando em mudanças imprevisíveis para a civilização humana.
A AI, em algum momento, entra em uma reação descontrolada de ciclos de auto-melhoramento, cada um deles de geração nova e mais inteligente, aparecendo mais e mais rapidamente, causando uma explosão de inteligência e resultando em uma superinteligência poderosa que qualitativamente ultrapassa rápido toda a inteligência humana. Então, Bostrom predisse em 2014 que em 2029 haveria uma superinteligência. Haveria uma explosão de tecnologia que levaria a AI a um nível que ultrapassaria o pensamento humano. E aí, quando se tornaria perigosa. É por isso que agora há o esforço de implantar valores corretos quando essa AI está sendo criada, de forma que não mate a todos nós. Em seu livro, ele fala sobre criar. Ele tem todas essas situações hipotéticas em que vamos criar uma inteligência artificial que vai fazer clipes de papel, e ela fica tão focada em fazer clipes de papel que vai pegar todo um commodity de qualquer coisa que haja na Terra, vai colher tudo para fazer o número de clipes de papel que quiser e vai perceber que não precisa de humanos para fazer clipes de papel e vai matar todo mundo. Tem esse tipo de histórias. A história do clipe de papel e outras histórias também de como podemos resolver o aquecimento global. Então vamos precisar matar todos os humanos porque são eles que geram o carbono através da queima de combustíveis fósseis. Essas são as histórias que Bostrom conta em seu livro de 2014. Em 2029 estaremos todos em perigo. O que é inteligência artificial? A definição é basicamente um meio automatizado de executar uma tarefa que humanos já podem realizar. Mas, em vez de colocar um ser humano para fazer, colocamos uma máquina para fazer ao colocar dados nessa máquina. Isso é uma inteligência artificial, uma máquina que pode fazer algo que um ser humano pode fazer. Precisamos programá-la para fazê-lo. Só queremos que essa máquina faça algo igual ao que um humano pode fazer. Uma maneira automatizada de executar tarefas que um humano já pode realizar. Uma coisa que devemos entender sobre AI é que o termo foi criado na década de 1950. Houve uma conferência famosa onde um grupo de homens se reuniu. Eles discutiam sobre inteligência artificial, mas não chamavam assim, até chegarem a essa conferência. Então, um dos homens que estava lá estabeleceu o termo inteligência artificial. Mais adiante, ele ficou bem insatisfeito com esse nome, mas as pessoas sim estavam. O problema é que ficou estancado, porque o que queriam criar não era artificial. Na verdade, eles não queriam algo artificial, eles queriam uma inteligência real. Então, esse era um problema do nome. Eles queriam algo real, não artificial. O outro problema com o nome é que ninguém entende inteligência de verdade. O que é inteligência? O que faz de alguém inteligente? A palavra inteligência é muito vaga. O nome em si é um problema, e eles reconhecem isso, mas ficou assim, e é um termo usado. O que é um problema. Desde a década de 1950, quando a investigação de AI decolou, passou por ciclos. Houve tempos bons e tempos ruins de AI. E acontece que em um tempo bom de AI há muita divulgação que se constrói sobre essa tecnologia. Vamos fazer isso
Então, voltando à divulgação, à década de 50, eles disseram, vamos criar esses perceptrons. E acontece que a New York Times fez um artigo dizendo que os perceptrons vão ter consciência humana. Logo, houve uma propaganda sendo criada, a mídia entrando em cena, a propaganda aumentando, o que significa que o financiamento veio. O financiamento chega, eles podem fazer mais com a tecnologia, há crescimento tecnológico, mas prometem coisas que nunca acontecem. Então, o pessimismo se estabelece, a mídia faz uso desse pessimismo, o financiamento decai, e então a inteligência artificial cai em um período ruim. É um ciclo que já aconteceu algumas vezes desde os anos 50. A propaganda é movida pela vida, os recursos vêm, há melhorias, as coisas não se dão, há pessimismo, a mídia mostra esse pessimismo e o financiamento para. E as pessoas continuam trabalhando com tecnologia, mas não evolui de jeito nenhum, do jeito que costumava evoluir. Atualmente estamos em um período bom para a AI. Chamam ele de Era Dourada da Inteligência Artificial. Mas há aqueles que estão predizendo um tempo ruim se aproximando. Em 2019, Elon Musk disse, vamos dirigir veículos autônomos no final do ano, e estamos em 2022, e não estamos nem perto de ter veículos autônomos. É esse tipo de coisa. Onde estão esses carros que supostamente deveríamos estar dirigindo? Sabe? Que não precisamos sair para dirigir. Ainda não chegaram. Vamos descobrir por que mais adiante. Há um ciclo, então, de inteligência artificial. 2016, desculpem. Em 2016, ele anunciou o conceito e depois disse que estaria, eu acho, pronto em 2019. Nós vimos 3 homens, bom, 4, por causa de Peter Singer. Quero lhes apresentar uma mulher e o seu nome é... Deixa eu compartilhar a tela. O nome dela é Melanie Mitchell. Melanie Mitchell é uma cientista americana que há um bom tempo está ativa, muito conhecida na indústria tecnológica. Pode não ser um nome comum para nós, esses nomes não fazem a mídia como os outros nomes, porém, ela escreveu numerosos livros, muitos artigos, reflexões, escreveu para a New York Times algumas vezes. Ela é uma cientista conhecida nos Estados Unidos. Este é seu site. Essa é a Melanie. E este é um livro que saiu no ano passado, em tradução livre, Inteligência Artificial, um guia para humanos pensantes. Um excelente livro. Ela deu várias entrevistas sobre este livro que vocês podem encontrar na internet. Mas em 2014, ela escreveu um artigo em resposta à propaganda que se estava fazendo sobre a inteligência artificial. Esse medo, temor que as pessoas, como Nick Bostrom e outros, estou apenas nomeando personalidades líderes, mas há muitos nesse comboio. Ela escreveu um artigo que em tradução livre se chama Por que a AI é mais difícil do que pensamos? Por que a AI é mais difícil do que pensamos? Esta é uma reimpressão de 2021, mas originalmente foi escrita em 2014.
E o que ela expõe nesse artigo é que há 4 razões, desculpe, há 4 falácias, 4 não entendimentos com relação à inteligência artificial. Então, vamos dar uma olhada neles. Deve ter um jeito mais fácil de fazer isso. Vamos ler a introdução do começo. Se supunha que o ano de 2020 fosse o arauto da chegada de carros autônomos. 5 anos antes de uma manchete no Guardian, predisse que a partir de 2020 você se tornaria um condutor de assento traseiro. Em 2016, a Business Insider nos assegurou que 10 milhões de carros autoconduzidos estariam nas rodovias de 2020. O CEO da Tesla Motors, Elon Musk, promoveu em 2019 que no ano seguinte haveria 1 milhão de carros com software de autocondução completo, com tudo. E 2020 era o alvo anunciado para várias empresas automobilísticas para trazerem carros autônomos ao mercado. Apesar de tentativas de redefinir a existência de carros autônomos completos, nenhuma dessas predições se tornou realidade. E ela logo vai começar a explicar os períodos bons e ruins da AI, como funcionam e como o ciclo funciona. E estamos entrando em um período crítico para a AI, porque a repercussão não é somente um exemplo, mas a propaganda não está sendo cumprida. Então vamos descer um pouco. Falácia número 1. De acordo com Melanie, em relação à inteligência artificial, e essa é a primeira. A inteligência estreita está em continuidade com a inteligência geral. O que ela vai explicar aqui é que há grandes avanços na AI. Eles criam, por exemplo, um computador que pode jogar xadrez. E ele vence jogadores de xadrez master. Daí a pessoa pensa, ok, estamos no caminho da compatibilidade humana. Vejam, temos um computador que pode jogar xadrez e ganhar de um ser humano numa partida. Então, voltando aos 50, anos 60, etc., eles pensavam que uma vez que tivessem um computador que pudesse jogar xadrez e ganhar uma pessoa, isso seria o ápice. Eles podiam fazer um computador que fizesse isso e é tipo tudo que pode fazer. Não consegue pegar essa habilidade de jogar xadrez e transferir isso para outra coisa. Só consegue jogar xadrez. Joga muito bem, mas não significa que está num contínuo. Não significa que vai ficar mais e mais próximo da capacidade humana. Não significa nada disso. É uma inteligência estreita. É uma coisa que pode fazer uma tarefa em particular, mas você não pode conectá-la para fazer outra tarefa brilhante que outro faria. Não está numa curva exponencial ou mesmo em uma curva. A única coisa que você pode fazer é melhorar essa máquina que joga xadrez. Você não pode transferir isso a qualquer outra tecnologia. Basicamente, teria que começar de novo. Essas máquinas são somente grandes calculadoras. São pura matemática, puros códigos. Uma vez que você quer que ela faça algo diferente, você tem que colocar um código novo nela. Então, essa é uma falácia, de que quando você alcança algo, você automaticamente vai conseguir conquistar outra coisa. E não funciona assim. É uma falácia quando se trata de inteligência artificial. Outra coisa, falácia de número 2. Coisas fáceis são fáceis e coisas difíceis são difíceis. E aí, encontramos o título do seu estudo, AI é mais difícil do que pensávamos.
A explicação da AI é que nós pensamos que jogar xadrez, a explicação que ela dá aí é que nós pensamos que jogar xadrez nível Master é a coisa mais inteligente que alguém pode fazer. Nós endeusamos os jogadores Master de xadrez, é o clímax da inteligência, conseguir ganhar esses jogos. E essas coisas que são difíceis para nós, na verdade, são fáceis para um computador. Nós não conseguimos somar coisas de números longos muito rápido. É fácil para um computador, não é? É só uma calculadora. Coisas assim são muito fáceis, mas o que é fácil para nós é difícil para um computador. O que é fácil para nós, e vamos falar disso novamente daqui a pouco, o que é fácil para nós é um sentido comum. O senso comum é difícil para um computador. O que é fácil para uma criança pequena? Caminhar por um cômodo, caminhar em volta das coisas, subir nas coisas, colocar uma garrafa em cima da mesa, virar e saber que a garrafa não vai sair dali, a menos que alguém pegue. A criancinha sabe que se colocar a bola em cima da mesa, essa bola vai rolar. O que essa criancinha pode aprender quando tem 12 meses de idade é dificílimo para um computador. Isso se chama paradoxo de Moravec. É um paradoxo de que algo que pensamos que é muito difícil, que nós não somos conscientes de quão difíceis as simples coisas que fazemos são. Deixa eu ver se ela dá alguns exemplos aqui. Eu devo ter outro artigo sobre isso. Ok, aqui encontrei. Aqui ela está sendo entrevistada. A pergunta é, em por que a AI é mais difícil do que pensávamos, você aborda 4 falácias que podem fazer a AI parecer mais simples do que realmente é. E ela responde, há certas tarefas sobre que nós humanos pensamos que são muito difíceis e que demandam muita inteligência. Um exemplo pode ser jogar xadrez no nível Grandmaster. Nós endeusamos esses jogadores de xadrez e pensamos que isso requer uma enorme inteligência. Mas acontece que o jogo de xadrez é mais fácil para um computador que um jogo como o Tech, que você pode jogar em um playground. Porque os robôs têm dificuldade de orientação. Eles frequentemente têm dificuldade de localizar onde as pessoas estão, têm dificuldade de predizer seus movimentos e por aí vai. O jogo mais fácil para uma criança de 4 anos acaba sendo mais difícil que o jogo mais difícil para um ser humano. Então, essa é a ideia de que as coisas são fáceis para nós frequentemente são difíceis para os seres humanos. Assim, se um computador faz algo que é realmente difícil para nós, assumimos que ele vai conseguir fazer todas as coisas que são difíceis para nós, mas esse não é o fato, não é o caso. Quando então pensamos que o xadrez é um jogo um tanto quanto inteligente, nós vamos voltar ao tema no final. Mas, na verdade, há outros jogos que podem ser que põem muito mais inteligência à prova quando jogamos que um computador nunca conseguiria fazer. Se você pensar em imagem e ação, sabem que é um jogo de festa, que você tem que adivinhar uma palavra? Então, envolve muito mais pensamento complexo, envolve visão, muita percepção sensorial, muito trabalho cerebral análogo. Jogar imagem e ação, um computador nunca poderia fazer isso, é muito difícil para um computador e nós pensamos, é um jogo bobo. Esse jogo bobo demanda muita inteligência. Algum comentário? Seria uma parábola, não é? Sobre imagem e ação? Sim,
exatamente como uma parábola. E vamos chegar aí, Marie. Sim, obrigada por mostrar isso. Parábolas são impossíveis para um computador. São um sinal de inteligência. Terry, Sim, Josephine. do you think the reasoning the Você acha que os computer computadores has têm dificuldade de problems raciocinar reasoning, e que os human seres beings can humanos reason podem much fazer isso better melhor que os than the computer? computadores? Bom, isso vai nos levar à falácia de número 3. Obrigada, Josephine. Oh, good. Segura essa ideia. Falácia número 3. A sedução da mnemônica dos desejos. O que isso significa? Fala sobre antropomorfismo. O que é antropomorfismo? É quando você dá características humanas a um objeto inanimado. Então, qual a palavra que você usou, Josephine? Reasoning. Raciocínio. Sim, computadores não podem raciocinar. Computadores não conseguem entender, não podem ver, não podem aprender, não são ensinados. Quando usamos toda essa linguagem, estamos antropomorfizando. Estamos atribuindo características humanas, capacidades humanas a máquinas. E estamos muito acostumados em fazer isso, porque fazemos analogias o tempo todo. Porque isso é o que contribui a falsos entendimentos sobre inteligência artificial, não só por pessoas leigas, mas também por cientistas. Quando dizem, o computador está pensando, os computadores não pensam. Computadores são somente matemática dentro de uma caixa. Eles usam a palavra... Como era a palavra que usavam? Deep Mind, ou aprendizagem profunda. E pensamento neural profundo, sendo que neurônios são algo que estão presentes na mente humana. Computadores não têm neurônios, mas utilizam a palavra neural, fazem soar como se fosse humano. Usamos todas as palavras para descrever como esses recursos de tecnologia, máquinas e computadores funcionam, mas não fazem nada perto do que essas palavras sugerem. Eles não pensam, não leem, não escutam, não veem. Mesmo que tenham câmeras, eles não veem, não é vista, não é... Eles certamente não entendem. Isso ajuda em algo, Josephine. Eles não raciocinam. Claro. Glória a Deus. Não tem a capacidade. Essa então foi a falácia número 3. Falácia número 4. A inteligência está toda no cérebro. É aqui que as pessoas entendem muito mal. E o que a Melanie vai abordar aqui é a personificação. Esqueci de quem? Ah, Rachel. Não, desculpe, é o Chris. Desculpe, Chris, você tem que mudar o seu nomezinho. É, não sou muito da tecnologia. Tudo bem. Eu estava pensando na inteligência artificial e na ideia de computadores pensarem. Eu escutei que há mais conexões em um só cérebro humano, as sinapses do cérebro, em um só cérebro humano, que em todos os interruptores, de todos os servidores de computadores, todos os equipamentos de computador na Terra. A vastidão da diferença entre o cérebro humano e a tecnologia de computadores é desse tamanho. Não dá para compará-los, né? Mas fazemos isso. Fazemos porque usamos essa linguagem. Fazemos, inclusive, com que fazemos isso com os nossos telefones e laptops, mas não dá para comparar. Obrigada, Cris. Vamos chegar a esse ponto se tivermos tempo.
Ray, eu não vi sua mão. hand. Não vi sua mão? It's okay. Tudo bem, It's era just a algo que thought I pensei um had pouco a mais little bit cedo, earlier. mas que But it tem kind a of fits in ver with com the o antropomorfismo. anthropomorphizing, I think. I think Acho it's interesting interessante that que all todos these esses men homens assume that assumam que a artificial inteligência intelligence is going artificial vai to se turn tornar agressiva, aggressive, because porque de that's certa what they've forma been sort eles of socialmente socialized to definiram assim think that how com o humans pensamento behave, de and como os humanos se especially with comportam, the because a lot of porque the muitos software and whatnot has softwares been foram written by men, feitos they por just that's homens. their foregone Essa é a sua conclusion that conclusão machines and antecipada, artificial que as intelligence is máquinas e going a to turn inteligência aggressive. artificial vão ficar agressivas. And it's not E just não é that it sobre turn ficar aggressive, it might just agressivo, not think, não it podem just nem doesn't care. pensar, não se importam. So it Yeah. might not even be Então não aggression. seria It's agressão, just não tem it has sentimentos, no feelings. They're não not podem capable of pensar, feeling, not não são capable of capazes de thinking. sentir. So Se if you você não can't pode think, you can't pensar, feel. você não pode sentir. So it would be Seria the então ultimate o AI, right? altruísmo eficaz mais moderno, não? Explique. Well, Bom, because porque se if it você não can't consegue feel, it's sentir, just going to look você at vai olhar numbers para and go, números e isso vai produzir um this maior is going to produce número the de. biggest number. If we Se score good as a estabelecermos o bem value, como um valor, that's é o what que vamos we're going to fazer. do. Sim, boa Good analogia. analogy. So Então, they are, you can você see why pode they would ver com align que se themselves up alinham with com a technology. tecnologia. So E o what que you você see is vê é a philosophy, we filosofia. talked Nós about that conversamos trinity sobre a really. trindade: Philosophy, filosofia, technology, tecnologia e and finance. finanças. Take the Tirar a reasoning and razão e feeling o out of sentimento that, daí, and you pretty much got the e collapse of FTX. facilmente tem colapso do So, FTX. Então, todos it's, esses três all of those three that combinados. combined. So back to the Voltando ao fourth one, quadro, a intelligence is inteligência all in está the toda no brain. cérebro. That's Essa a é uma falácia. fallacy. Now we might Vamos read a ver um little pouco bit aqui. here. The assumption, Assumir. so we Vamos start com here in assumir this nesse parágrafo. paragraph here. The Assumir assumption que that a intelligence inteligência, can in em principle princípio, be pode ser disembodied despersonificada, is está implicit in almost all implícita work em on quase AI todo o throughout trabalho its em IA history. ao longo da história. And then she'll go back E ela vai through voltar através da história, vai falar de you go back to ficção science científica. fiction. They Eles think that acham they que can vocês just podem take the brain separar is que o intelligent cérebro é without the inteligente body. sem o corpo. Here Aqui we go. está. The A assumption suposição that de que a intelligence is all in the inteligência brain está has led to toda no cérebro speculation levou à that to achieve human especulação level de AI que we para simply alcançar need um to IA de scale nível up humano só machines temos que to ampliar as match the máquinas para brain's alcançar a computing capacidade de capacity, and computação then do develop cérebro the e appropriate logo desenvolver o software software for this adequado para brain esse matching hardware hardware. de cérebro de máquina. So there's no Então não body precisa de um needed. corpo. That's, so I Vou ter might que leave deixar that por aí time, por questão de but the tempo, mas a point is questão é that que a intelligence inteligência just não isn't está all in toda the brain. contida no We cérebro. need the Precisamos whole body. do corpo todo. We Precisamos we de need our nossas emoções, emotions, we need precisamos do our nosso sensório, sensory da nossa percepção. perceptions. Há There's muita so coisa much that is inata innate e de and que não somos that we are conscientes unconscious of that que creates criam a our nossa intelligence. inteligência. It's Não just está not all tudo in no the brain. cérebro. So A it's the habilidade de ability to sentir, feel, de to tocar, touch, é a habilidade de it's the ability experimentar, to de experimentar experience o the mundo, world, de to ser be sociais. Todas essas experiências externas experiences são sentidas por todo o corpo, não só o cérebro. E isso é o que cria inteligência. Você não pode separar o cérebro do corpo. O que acham que vão fazer ao fazer um upload de cérebros aos computadores? Não precisariam de um corpo, porque toda a sua inteligência será uma simulação. Então essa é outra falácia. Alguma pergunta sobre as 4 falácias que ela colocou, que ela apresentou?
Porém, cada passo está em um contínuo para chegar à inteligência humana. Que coisas fáceis, na verdade, são difíceis para computadores, que antropomorfizamos computadores, e lhes atribuímos características humanas, que não são verdadeiras, e que a inteligência não está somente no cérebro. Você não poderia ter um computador inteligente que não interage com o mundo, que não socializa com as pessoas, que não sente. Nós somos corpo, alma e espírito. Há muito que se demanda para criar inteligência. Então, a Melanie Mitchell apresenta essas 4 falácias e logo ela fala sobre o que pode criar inteligência. Por que somos inteligentes? E há 2 coisas que estão conectadas. A primeira, nós já mencionamos, e é senso comum. Achamos que o senso comum é trivial, que pode ser bobo, que não faz de nós inteligentes. O senso comum é simplesmente a habilidade de exercer julgamento que soa bem em situações práticas. E você não pode conseguir isso por educação e treino. O senso comum é construído em nós quando nascemos e se desenvolve ao crescermos. Então, até uma pessoa de 1 ano está desenvolvendo o senso comum. Vai crescer e afetar sua inteligência e criar inteligência conforme vai envelhecendo. E esse é o problema dos veículos autônomos. É por isso que estão tendo tantos problemas. Nós sabemos que é um sinal de pare. Um sinal de pare diz pare, sabemos como ele é. Mas se virmos um outdoor e digamos que haja uma placa com um policial segurando, uma placa de pare dizendo parem com a violência doméstica. Nós sabemos que essa placa não é para pararmos nosso carro. É senso comum. Mas um veículo autônomo não sabe disso. O veículo autônomo sabe que pare significa parar. A maioria dos acidentes que ocorreram com veículos autônomos foram reformulados porque não estavam parando. E as pessoas fugiam deles porque eles não têm senso comum, não estavam parando, não tinham capacidade de predizer os movimentos das pessoas. Como uma criança de 4 anos correndo em um parque, brincando de pega-pega, dizendo, vou por aqui porque a mamãe vai para este lado, então vou para este lado daqui. Ao crescerem, vão ficando melhores no pega-pega. Os computadores não têm esse aumento de conhecimento, não têm senso comum. Há muito do que temos em nosso pensamento que nem sequer nos damos conta. São pensamentos inconscientes, desenvolvidos através da nossa experiência com o mundo através dos anos. Não aprendemos na escola. Você o aprende pela experiência. Senso comum? Eles não sabem como colocar isso num computador. Esse é o problema com a IA. A outra coisa que está conectada é o pensamento análogo. As 2 coisas, senso comum e pensamento análogo. E isso retoma o que a Marie estava dizendo. O que é uma analogia, Marie? É tipo uma parábola. Sim, quando comparamos coisas e fazemos isso o tempo todo. Fazemos isso mais do que percebemos. Nós, em outubro, no Fiji, recebemos boas-vindas muito calorosas. De que eu estou falando? Estou falando de temperatura?
língua está cheia de metáforas, cheia de analogias. Nossa vida está cheia de analogias. É como funcionamos, assim é como aprendemos. Alguém pode dizer, eu estava dirigindo na pista outro dia e um gato apareceu, apertei o freio, e você vai dizer, a mesma coisa aconteceu comigo essa semana. Mas foi uma mulher, um idoso, foi uma pista diferente, um dia diferente, mas fazemos analogias o tempo todo. Nós comparamos a essas comparações, e essas comparações foram feitas por toda a nossa vida e afetaram o nosso pensar, está na nossa linguagem. Nossa linguagem está cheia de metáforas. E o entendimento disso é parte da inteligência. Conseguir reconhecer similaridades, ver essa diferença, ver as similaridades e transpor nossa aprendizagem. Computadores não podem fazer isso. Os computadores aprendem xadrez, não transpõem esse conhecimento a outra modalidade. Mas nós fazemos isso o tempo todo. Lembram que o ancião Parminder estava falando sobre sinédoque? Alguém lembra o que é sinédoque? Voltando um pouco com vocês. Catherine? Se me lembro bem, seria a parte representando o todo, tá certo? E um exemplo? Algo como, vou comprar para mim umas rodas novas, algo assim, e as rodas representam o carro. Isso faz sentido em inglês. Sim, e quando falamos sobre a Casa Branca, sabemos que estamos falando do governo? Isso é um pensamento análogo, só um tipo em particular. Toda a nossa linguagem está tão cheia de... Quando você parar para observar, você vai ver que fazemos isso o tempo todo. Então, quando disse que fomos a Fiji e que recebemos boas-vindas cálidas, soubemos que o que significava cálido, sabemos o que significa cálido, mas cálido é algo que nós sentimos antes. Relacionamos calidez com uma experiência prazerosa através da nossa experiência de vida, através do nosso tempo de vida. É parte do nosso corpo experimentou o calor. Assim, transferimos essa ideia ao relacionamento pessoal. Quando falamos de Watergate, Gamergate, Elevator Gate, todos esses gates são analogias que não precisam de explicação. Nós automaticamente sabemos com que estamos lidando quando agregamos um gate a essas palavras, que se trata de uma crise particular, de uma espécie particular. Analogias são algo que um computador não consegue aprender. Isso pega eles o tempo todo. E você não consegue colocar isso no pensamento de um computador porque é, na verdade, parte do nosso senso comum. João capítulo 3. Jesus diz, a menos que um homem nasça de novo, não verá o reino de Deus. Em que Nicodemos pensou automaticamente? Pensou no útero de sua mãe? Não. Isso foi o que ele disse. Em que ele pensou? O que ele percebeu? O que reconheceu? Que tinha que desaprender tudo o que havia aprendido desde sempre. Ele reconheceu automaticamente que Jesus estava falando dele. Como ele fez isso? Ele era um ser humano inteligente. Ele reconheceu a analogia.
Só que ele não gostou. Qual o propósito das parábolas? Do físico ao espiritual. Sim, mas qual o propósito delas, Catherine? É o de manter coisas escondidas das pessoas para que tenham que ir a Jesus para entender o que significam? Não dá para... Nicodemos precisava da explicação de Jesus? Não sei. Diria que sim. Talvez precisasse de sua explicação, mas talvez ele devia ter conseguido entender o que significava, não sei. Acho que ele sabia o significado. Ele não gostou do significado. O propósito das parábolas é nos fazer sentir desconfortáveis porque fazemos analogia. Jesus não disse, a menos que você, Nicodemos, nasça de novo, você não verá o reino de Deus. Ele usou uma frase geral e Nicodemos pensou, você está falando sobre mim. Então ele deu um jeito de desviar. Ele estava sendo bobo e fez uma aplicação literal. Mas ele sabia que não era o que Jesus queria dizer. Ele era uma pessoa inteligente, ele reconheceu a analogia, só que não gostou dela. Pense em José. Faraó teve um sonho sobre as vacas. Faraó teve um sonho sobre o milho. José disse, é o mesmo sonho. Ele reconheceu a analogia, foi capaz de profetizar, porque ele viu as similaridades. Ele não teve um sonho. Deus não jogou nele um pozinho mágico e fez entender o que as vacas e os milhos significavam. Ele teve a capacidade de juntá-los logicamente, porque ele reconheceu como Deus trabalhava. Vemos na Bíblia, o uso de parábolas é Deus falando. Eu sei como seu cérebro inteligente funciona. Posso dizer um monte, posso fazer você pensar e você pode ligar os pontos, porque eu os criei como seres inteligentes. A razão pela qual as pessoas não ligam os pontos é porque não gostam do que está sendo dito. Se os fariseus não soubessem de que Jesus estava falando deles, eles não iam ficar bravos com ele. Não iam querer morto. Eles sabiam que se referia a eles. Isso faz sentido. Yes. Sim. O que se ofendeu foi porque a carapuça serviu. Sim, serviu para Nicodemos ver o reino de Deus. O que Jesus quer dizer quando fala de ver o reino de Deus? Não estava falando de ter uma visão limpa, estava falando de reconhecê-lo. Então, mesmo aí, vemos uma analogia. Só acho incrível que Deus tenha usado parábolas, porque é como funcionamos inatamente como seres inteligentes. Você não consegue colocar isso em um computador ou em qualquer tecnologia. É parte do senso comum. Não é senso comum dizer, você quer que eu entre de novo no ventre da minha mãe? Isso não é senso comum. Isso é o que as pessoas fazem quando não querem fazer a conexão da analogia. Há um livro famoso escrito por dois cientistas nos anos 80 chamado Metáforas da Vida Cotidiana. Mostra como nossa língua é rica em metáforas. E isso é o que cria a inteligência. É assim como aprendemos, é como interagimos, é o que faz rica a nossa linguagem, lhe dá mais significado. Vivemos sobre metáforas. Catherine, você tinha levantado a mão? Está com a mão levantada de novo? Não, era antes. Ok. Então, há 4 falácias conectadas com a inteligência artificial. E há um entendimento do que significa a inteligência. E ainda não conseguem definir inteligência. Isso é um problema. Cientistas da fonte correta estão colocando tempo e energia para tentar entender o que significa ser inteligente. Deixa pra lá. Só estão tentando entender o básico, algo em que
em que você pode colocar dados. Para fechar, tem mais uma coisa, e isso vai nos remeter de volta ao que o Chris estava falando mais cedo, estava dizendo mais cedo. Não vamos ler tudo isso por questão de tempo. Vou colocar esse artigo no nosso grupo de reunião de oração para lerem quando for melhor para vocês. Rach levantou a mão. Sim, Rach. Você finalizou seu pensamento, mas para mim não ficou. Eu não consegui. Você finalizou seu pensamento? Tudo bem, não saia sem expressar. Ok, temos um artigo sobre uma conversa e um leitor escreveu uma pergunta e disse: tenho 59 anos, uma boa saúde. É possível ouvir o suficiente para colocar meu cérebro em um computador? Richard Dixon. Sinto muito por Richard Dixon. Não sei quem ele é, mas não devia ter colocado seu nome porque vai acabar recebendo um sermão. Isso está escrito por Guillaume Thierry, um professor de neurociência cognitiva na Universidade de Bangor. Bangor está em Wales. Em Gales. Não sei se estaria pronunciando certo, mas tudo bem. Ele diz: frequentemente imaginamos que a consciência humana é tão simples quanto a entrada e a saída de sinais elétricos de unidade de processamento de rede, assim, comparáveis a um computador. Então pensamos que a nossa consciência humana é igual à de um computador. Em realidade, entretanto, a realidade é que é muito mais complicada. Para quem está começando, na verdade, não sabemos quanta informação o cérebro pode conter. Há 2 anos atrás, esse artigo foi escrito quando? Deixa eu ver. Quando foi escrito... Perdi a data. 2022. É um artigo deste ano. Há 10 anos atrás, uma equipe do Instituto de Ciência Cerebral de Allen de Seattle, nos Estados Unidos, mapeou a estrutura 3D de todas as células neuronais do cérebro compreendidas em 1 milímetro cúbico do cérebro de um rato, um marco considerado extraordinário. Dentro desse cubo minúsculo de tecido cerebral, do tamanho do grão de areia, os pesquisadores contaram mais de 100 mil neurônios e mais de 1 bilhão de conexões entre eles. Eles trataram de registrar a informação correspondente em computadores, incluindo a forma e configuração de cada neurônio e conexão, o que requereu 2 petabytes, ou 2 milhões de gigabytes, de armazenamento. E para fazê-lo, seus microscópios automáticos tiveram que coletar 100 milhões de imagens de 25 mil cortes de amostras minúsculas continuamente durante muitos meses. Você tem, então, 1 milímetro cúbico e desse cubo milimétrico eles tiraram 25 mil cortes. É um corte terrivelmente fino. Pense nisso na próxima vez que você estiver cortando seus tomates. Se você entrar nesse artigo, tem um link no YouTube da National Geographic. Estou com um vídeo curto sobre isso. É bom assistir. Vocês vão perceber algo nos cientistas, mas vamos falar sobre isso na próxima semana. Mas vale a pena assistir. Se isso é o que se requer para armazenar a informação física completa de neurônios e suas conexões em 1 milímetro cúbico de cérebro de rato, talvez você imagine que a coleção dessa informação de um cérebro humano não seja coisa fácil. A extração de dados e armazenamento, entretanto, não é o único desafio. Para que um computador se assemelhasse ao modo operacional do cérebro, seria necessário acessar toda e qualquer informação estocada em um período de tempo muito curto. A informação precisaria ser armazenada em sua memória RAM, memória de acesso aleatório, em um lugar de fazê-lo
em lugar de fazê-lo em discos rígidos tradicionais. Mas se tentássemos armazenar a quantidade de dados que pesquisadores reuniram na RAM de um computador, ocuparia 12,5 vezes a capacidade do maior computador da memória single. Um computador que é construído visando memória e não processamento já montado. Então, você precisaria de 12,5 vezes a capacidade do maior computador que já foi feito. O cérebro humano contém cerca de 100 bilhões de neurônios, com uma quantidade de estrelas que podem ser contadas na Via Láctea. 1 milhão de vezes mais que as contidas nesse milímetro cúbico de cérebro de rato. E o número de conexões estimadas é um surpreendente 10 elevado a 15. É 10 seguido de 15 zeros. Um número comparável a cada grão contido em 2 metros de camada espessa de areia de 1 quilômetro de comprimento de praia. É um monte de conexões. Assim como o Chris estava dizendo mais cedo. Depois tem uma pergunta sobre espaço. Se nem sequer sabemos quanto armazenamento de informação um cérebro humano pode conter, imagine quão difícil seria transferi-la a um computador. Primeiro, você teria que traduzir a informação em código que um computador pode ler. Perceba que ele fala de computadores lendo, eles não leem, mas tudo bem. E usá-la uma vez que estivesse armazenada. Qualquer erro de fazê-lo provavelmente seria fatal. E ele vai continuar a explicar, você precisaria de 3 cópias dele para ter certeza de que não estaria faltando nada. Então, você teria suficiente espaço e precisaria de 3 cópias. Então, vamos continuar lendo. Vamos continuar. Depois, uma pergunta sobre o tempo. Espere um pouco, vamos ler isso. O mesmo é um problema quando tem partes faltando. Lembra que eles fatiaram o cérebro do rato muito, muito fino. 25 mil cortes em 1 milímetro cúbico. A mesma técnica teria que ser aplicada ao seu cérebro, porque somente informações grosseiras podem ser obtidas de ressonâncias de cérebro. A informação do cérebro é armazenada com todo o detalhe da sua estrutura física, da conexão entre os neurônios, seu tamanho e forma, assim como o número e localização de conexões entre eles. Mas, você deixaria o seu cérebro ser fatiado assim? Mesmo se você concordasse em que fatiássemos seu cérebro em cortes extremamente finos, é altamente improvável que o volume total do seu cérebro pudesse ser cotado com precisão suficiente e ser corretamente remontado. O cérebro de um homem tem um volume de cerca de 1,26 milhões de milímetros cúbicos. Eles fizeram isso com 1 milímetro cúbico de cérebro de rato, mas o cérebro humano tem 1,26 milhões de milímetros cúbicos. Você não ia querer cometer um erro no seu corte. Se eu ainda não te dissuadi a tentar o procedimento, perceba que o que acontece quando levamos o tempo em consideração. Depois de morrermos, nossos cérebros passam por grandes mudanças que são tão estruturais como químicas. Quando os neurônios morrem, eles rapidamente perdem sua habilidade de comunicação e suas propriedades estruturais e funcionais são modificadas rapidamente, significando que já não existem as propriedades que exibem quando estamos vivos. Mas ainda mais problemático é o fato de nossos cérebros envelhecerem. Então ele vai começar a explicar quantos neurônios perdemos por dia a partir dos 20 anos. Perdemos 85 mil neurônios por dia. Perdemos muito tempo quando chegamos aos nossos 80 anos, mas ainda temos muitos. Não temos certeza de quantos, mesmo quando somos velhos. Então ele vai falar sobre toda essa sessão é sobre a pergunta de tempo, então você vai ter que fazer isso rápido e tem que entender tudo isso. Depois ele vai falar sobre o como, e como vamos deixar por aí por causa do tempo. Então são 3 problemas e como vai funcionar. Vai continuar explicando como não seria possível que um cérebro funcione em um computador na vida real, assim, como funciona na vida real, mesmo que você colocasse as informações de todos aqueles cortes nele. Mas essa é a última parte que quero ler. As nossas mentes são mais do que a soma das suas partes biológicas? Vamos voltar a um parágrafo. Assim, a possibilidade de fazer um upload da informação contida em cérebros a computadores é completamente remota e pode estar
fora do alcance para sempre. Talvez deveria parar por aqui, mas não vou, porque há mais a ser dito. Deixe-me fazer uma pergunta em retorno. Richard, por que você ia querer colocar o seu cérebro em um computador? Talvez eu tenha uma resposta útil, embora não esperada para te dar, afinal. Suponho que você queria transferir sua mente em um computador na esperança de existir além do seu tempo de vida. Mas você gostaria de continuar existindo dentro de uma máquina, uma vez que o seu corpo já não pode implementar a sua mente no seu cérebro vivo. Se essa hipótese for correta, entretanto, devo objetar. Ao pensar que todas as coisas impossíveis listadas acima fossem resolvidas um dia, e que seu cérebro pudesse literalmente ser copiado a um computador, permitindo uma simulação completa da funcionalidade do seu cérebro, no momento em que você decidisse fazer a transferência, Richard Dixon deixaria de existir. A imagem de mente transferida ao computador, portanto, já não estaria mais viva que o computador que a hospeda. Isso porque as coisas vidas, como humanos e animais, existem porque estão vivos. Você deve pensar que acabo de dizer algo totalmente trivial, vertendo a estupidez. Mas se você pensar nisso, há mais do que parece. Uma mente viva recebe entradas do mundo através dos sentidos. Está atrelada a um corpo que sente através de sensações físicas. Isso resulta em manifestações físicas, assim como mudanças na frequência cardíaca, respiratória e suor. Em resposta, podem ser sentidas e contribuem para a experiência interna. Como isso funcionaria em um computador que não tem corpo? Não é fácil fazer um modelo de toda essa entrada e saída, especialmente se a mente copiada estiver isolada e não houver nenhum sistema para sentir o ambiente e atuar em resposta de entrada. O cérebro, constante e ininterruptamente, integra sinais de todos os sentidos para produzir representações internas, fazer predições sobre essas representações e, finalmente, criar percepção consciente. Nossos sentimentos estão vivos e são o que somos de uma forma que ainda não são um total mistério para nós. Sem interação com o mundo, embora sutil e inconsciente, como a mente funciona, mesmo que por um minuto, como pode evoluir e mudar se a mente, artificial ou não tem entradas nem saídas? Estaria desprovisto de vida, assim como um cérebro morto. Em outras palavras, tendo feito todos os sacrifícios já discutidos, transferir seu cérebro para um computador fracassaria completamente em manter a sua mente viva. Você pode responder que querer um upgrade e pedir que a sua mente seja transferida a um robô sofisticado, equipado com um conjunto de sensores, capaz de ver, ouvir, tocar e até cheirar e provar o mundo. Por que não? E que esse robô fosse capaz de se mover, agir, mover e falar, por que não? Mas, mesmo desse jeito, teoricamente, praticamente impossível que os sistemas de sensores e motores provejam sensação e produzam ações idênticas ou mesmo comparáveis a essas provistas produzidas pelo seu corpo biológico atual. Olhos não são somente câmeras, ouvidos não são microfones e o toque não é um estímulo de pressão somente. Por exemplo, os olhos não somente transmitem luz, contraste de luz e cores. A informação transmitida por eles é combinada assim que chega ao cérebro para codificar profundidade, que é a distância entre objetos, e ainda não sabemos como. Então, nem sequer sabemos como essa informação passa pelo olho e a faz interagir com o cérebro. Dessa forma, sua mente transferida não teria a possibilidade de se relacionar com o mundo como a sua mente viva atual faz. E como nós conheceríamos sensores artificiais, a cópia digital de sua mente viva e o perigo de hackeio ou de falha do hardware? Então, não e não. Tentei te dar a minha opinião baseada em ciência, a sua pergunta, e embora haja um definitivo não para mim, espero ter ajudado a atenuar seu desejo de seu cérebro colocado em um computador algum dia. Te desejo uma vida longa e saudável. Ok, então disso se trata nossa mente. Somos feitos de forma maravilhosa e com firmeza. Nossas mentes, nossos cérebros, nossa inteligência não está toda no cérebro. Somos construídos de forma maravilhosa. O Chris estava falando disso mais cedo. A inteligência artificial, como
longoprazistas, cientistas e filósofos consideram, não é uma ameaça. Não vai alcançar a compatibilidade humana em pensamento e não vai controlar o mundo. Mas não significa que não haja algo de que tenhamos que temer. Nós temos algumas coisas a temer sobre inteligência artificial, vamos falar disso da próxima vez. Então, hoje é o que vimos, é sobre o que não devemos nos preocupar, tomar o controle do mundo em 2019, como Nick Bostrom disse em 2014, mas sim temos preocupações. Então, algum pensamento ou comentário sobre o que discutimos hoje? Rachel. Simplesmente amei o que você leu. Estava o tempo todo uau, 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 mas só uma pequena pergunta, na verdade. Estou tentando entender algumas coisas. Quando pensamos em pensamento abstrato, não pode ter. Tipo, se eu souber, eles não conseguem pensar de forma abstrata. Isso é só um pensamento que queria agregar antes. Sim, pensamento análogo é abstrato. Como a Marie disse. É uma parábola. Então, não, eles não podem ter pensamentos abstratos. Estou pensando um exemplo em que eles realmente... Nós falamos sobre veículos autônomos, mas tem alguns problemas que eles tiveram. Vou pesquisar para a próxima semana. Obrigada, não conseguia pensar em um exemplo, é por isso que eu queria te perguntar se você tinha algo. Seria legal dar uma olhada mais nisso. Sim, temos algumas bem óbvias, mas não estou lembrando agora. Coisas que são simplesmente senso comum para nós. Uma criança desde cedo vai aprender o que é um cachorro e não tem problema nenhum ao longo de sua vida de reconhecer cachorros. Em todos os tipos de situação, todos os tipos de cachorro. Eles vão reconhecer um cachorro. Não é assim para um computador. Se você colocar um cachorro em um lugar diferente, entre pessoas, em campo, qualquer coisa assim, vai ser difícil para ele. Não consegue transferir o aprendizado de cachorro para cachorro. Você tem que programar todos os cachorros do mundo e todos os cachorros em diferentes situações. É parte do nosso senso comum. Por isso não perguntamos, isso é um cachorro? Porque esse é mais pequeno que aquele outro, menor. Vemos comparações suficientes entre um Chihuahua e um Great Dane para saber que os dois são cachorros. E não tivemos que aprender isso na escola, mas isso é um exemplo bobo. Vou pensar em outros. Marie? Me faz pensar em... Eu pensei no Salmo 53, mas não sei se é quando eles dizem que somos maravilhosamente formados e que ele me conhecia quando eu estava no ventre da minha mãe. E sim, só me faz lembrar disso. Como eles poderiam copiar o que Deus fez ao fazer os seres humanos. Eles não conseguem. Só isso. Sim, é interessante porque quando pensamos no mundo antediluviano e quão perversos eles eram antes do mundo antediluviano em toda a Terra, porque eles estavam tentando, creio que estavam tentando clonar as pessoas e, sabe, estamos fazendo o mesmo com a IA. Sabe, esquece a engenharia genética, eles estão tentando fazer autônomas e sim, nós gostamos que a nossa vida seja facilitada, mas subestimamos o poder da nossa própria inteligência. We underestimate the power of our own intelligence. Brody. Okay. Ok. Ray.
Is part of this É meio que parte sort of like desse conceito fascinational concept we have that computers are better fascinante than que us? temos, que computadores são Does part of melhores that que come nós? from Parte disso the vem first de computer que o primeiro being computador the foi one they usado used para to break Enigma? decodificar And enigmas, the e and o so que ele like it did what fez, eles não podiam they couldn't fazer, do because it was able to make porque more ele podia fazer computations in a mais day computações em than um the team dia of mathematicians que uma could do. equipe de matemáticos And so poderia even though it fazer. was obviously E mesmo que fosse much obviamente less menos intelligent than inteligente they que were, eles, pelas capacidades, it was like e fazer because it was mais able to do more cálculos calculations and e break that code decodificar esse código that que they eles não weren't. We've got podiam. this idea that Temos essa computers are imagem que os computadores são mais smarter than inteligentes us, que nós, even though they're really mesmo obviously que not. obviamente não sejam. It didn't break the code. Não The decodificou o people handling código. the data, As pessoas people that manejando were os dados, controlling the pessoas computer, estavam they broke the controlando code. o computador. Eles They decifraram o used enigma. something Eles to usaram help them algo break the para code. ajudá-los a decodificar. So Yeah, that it just did something that Ele was fez too algo que era hard muito for difícil them, para eles, but it couldn't do mas what não was podia easy fazer o que era fácil for para them. eles. thank you. So Obrigada. we'll finish up tonight. Nós vamos We've terminar looked por at hoje. what's Nós not to be vimos worried about o que artificial não devemos intelligence. temer sobre a inteligência We've artificial. compared that to ourselves. O Next comparamos time a we'll look nós at what is mesmos. to be worried about artificial intelligence. So we'll A close with comparamos. prayer. Na próxima vez vamos ver And sobre o que Marie, are you devemos nos able to preocupar sobre a close for us inteligência artificial. tonight? Vamos terminar com oração. E Marie, você pode Yeah. fechar para nós essa Yes, noite? absolutely. Sim, claro. Dear God in heaven, thank you Querido for Deus Celestial, te the agradecemos pelo study tonight. And estudo thank dessa you noite that e te it only agradecemos helps como us nos to see ajuda a how ver quão maravilhosamente amazing somos feitos we are e como made não and pode how there can be no haver copy uma of cópia what you have made do que o us. Senhor fez de And nós. E eu oro I pray that as we study these para que ao things, that you will estudarmos expand our essas minds coisas, more que o Senhor to be able expenda to nossas mentes para podermos compreender grasp não not only somente coisas the horrible, terrible things that horríveis e terríveis que being têm sido learned aprendidas ou or being consideradas por esses considered by homens e these mulheres intelligent, ricos e wealthy inteligentes, men and women, mas que but sobressaia that it will just highlight o que more nós somos e exalte o que o Senhor what we are and how what vai you're going to do fazer with us as a de people nós and como seu how povo praiseworthy e that quão digno is de honra and isso will será. be. And I thank you that E we are in the agradeço que Sabbath hours estamos now, nas horas and do I pray sábado that you agora e oro para que bless o each one Senhor of us abençoe a as cada um de we nós ao irmos go our separate ways. dos I nossos ask that you will diferentes please caminhos. bless our sleep and Oro para que o bring Senhor us abençoe o refreshed nosso again sono e que tomorrow nos traga and bless renovados para what's viver to o be amanhã e presented abençoe o que vai tomorrow ser apresentado in your amanhã. name. Amen. Em teu nome, amém.